Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês aí de casa. Hoje, nessa terça, estamos trazendo aqui um convidado para lá de especial. É isso. Conhecido como Soldado Noélio, hoje deputado estadual, nascido aqui em Caucaia. E, enfim, eu estou vendo aqui o currículo do deputado, é extenso, não vou ler tudo e tal. Foi eleito na última eleição com... Deixa eu ver aqui... 25 mil votos, e está aqui hoje no nosso palco, e nós vamos bater um papo sobre segurança pública, como anda a Assembleia Legislativa, como está a criação de novos partidos, e juntamente com o meu amigo Márcio David e boa noite, Carlos boa noite a Rebouças. todos. Carlos Rebouças. Boa noite, Marcelo. Deputado, antes de mais nada, um prazer em recebê-lo aqui. E eu andei estudando a sua biografia, a sua trajetória, né? Soldado da Polícia Militar, se envolveu em várias polêmicas aí na sua trajetória política, e é um prazer em recebê-lo hoje aqui no Acerto de Contas, para a gente bater esse papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando contas um pouco do nosso trabalho enquanto parlamentar. Nós estamos há 3 anos como deputado estadual, tive a alegria de ser vereador do município de Fortaleza, a capital do estado, mesmo tendo nascido no município de Caucaia, mas Fortaleza me deu a alegria de poder ser vereador lá por 2 anos. Em seguida, eleito deputado estadual. Então, é uma alegria muito grande. Eu acho que aqui é uma oportunidade da gente conversar um pouco sobre política, sobre o nosso estado e prestar contas um pouco do que a gente tem desempenhado e desenvolvido na Assembleia. É o que eu sempre falo para o nosso público em casa, como o deputado notou, nós não temos um roteiro aqui. Aqui é um bate-papo espontâneo. Desse jeito. E que a gente leva ao público realmente o que está acontecendo no cotidiano, né? Mas antes da gente começar esse bate-papo do deputado Noélio, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória. Onde foi sua infância? Nasceu aonde? Porque o público em casa tem a curiosidade de saber da onde é que surgiu essas personalidades políticas, empresariais, enfim, que frequentam o nosso programa. Olha, muito interessante falar um pouco sobre a minha história de vida. E eu tenho muito orgulho disso, porque a gente é um pouco diferente do que é a maioria da política, dos políticos. Você tem, nas casas legislativas, a maioria dos políticos são o quê? São ligados a familiares de políticos, né, há muito tempo, famílias tradicionais da política, ou ligados a grupos empresariais, né, alguém que tem muito recurso. Coronelismo. Que tem muito recurso. A minha trajetória foi um pouco diferente, foi mais voltada a uma categoria, né, a segurança pública. Eu sou do município, nasci e me criei no município de Caucaia, e como a maioria dos cidadãos de Caucaia, por conta de uma dificuldade do município com relação à educação, com relação à geração de emprego, né, que é uma realidade ainda que nós estamos transformando, mas é uma realidade que ainda existe, eu tive que estudar em Fortaleza, fazer faculdade em Fortaleza e também trabalhar em Fortaleza. Trabalhei em diversos locais, fui cumim. Muita gente não sabe o que é um cumim. Cumim é o auxiliar do garçom, né? O cara que um dia vai ser o garçom. Trabalhei como cumim no Pirata Bar, ali na Praia de Iracema, em 2007, mais ou menos, 2008. Foi antes de eu ingressar na Polícia Militar. Trabalhei por 2 anos lá no Pirata Bar como cumim. Simultaneamente fazia uma faculdade de gestão e marketing na Estácio FIC aqui na capital, através como bolsista do ProUni, um programa do governo federal. Depois eu comecei a estudar para concurso público. E acabei sendo aprovado no concurso do Correio. Houve um concurso público para o Correio que era uma vaga para carteiro. E eu fiz esse concurso, na verdade não era o meu interesse trabalhar no Correio, não tinha esse interesse, mas eu fiz para me testar, para ver como é que eu estava... Para ser carteiro. Porque na verdade eu estava focado em fazer o concurso para a polícia, para ser policial. Mas aí surgiu esse concurso do Correio que tinham disciplinas similares. Aí eu fiz para me testar, acabei sendo aprovado. Apenas uma vaga? Era uma vaga, mas eu não fiquei em primeiro. Eu fiquei em 109º, eram 6 mil inscritos. Fiquei em 109º, o Correio chamou 200 pessoas, eu fui trabalhar no Correio como carteiro. Passei só 3 meses, já me chamaram para trabalhar, para fazer o curso de formação da Polícia Militar. E foi que eu ingressei na Polícia Militar, onde, na época que eu estava estudando no cursinho... Que ano? Conheci, o cursinho foi em 2008. A Polícia Militar? 2007, 2008. Eu saí do Pirata em 2007 para 2008 para estudar.
para estudar. Aí fui estudar, consegui a aprovação nesses 2 concursos, comecei no Correio, em seguida fui para a Polícia Militar, conheci o Capitão Wagner, foi meu professor. O Capitão Wagner, muita gente conhece o Capitão Wagner, né, que é político e é policial da reserva. Mas o Capitão Wagner é professor, foi professor do Tiradentes por muito tempo, um cursinho aqui em Fortaleza, na capital. E foi meu professor e depois eu reencontrei na Polícia Militar, na ativa. Aí começamos uma luta inicialmente em defesa de uma categoria profissional, em defesa de melhores condições de trabalho para os policiais. E o Capitão Wagner deslanchou, né? Acabou abraçando várias categorias, sendo reconhecido pela população em geral. Foi o vereador mais votado da capital, depois foi deputado estadual mais votado da história do estado, deputado federal mais votado, e eu me aproximei dele, e ele que me fez o convite para entrar na política. Mas o deputado chegou aí para o fronte, chegou a trabalhar na polícia? Cheguei, trabalhei por 7 anos. Né? Na verdade, desses 7 eu passei 2 anos e meio quase na condição de demitido da Polícia Militar, por conta de perseguições do governo, na época do governo Cid Gomes. Houveram movimentos reivindicatórios, houve uma greve no ano de 2011. E um ano depois, né, nessa greve, houve um acordo com o governo. E o governo cumpriu algumas pautas, outras pautas não cumpriram. Em torno de 9 pautas, o governo cumpriu apenas 3. Aí, um ano depois, a gente fez uma reunião para conversar sobre esse acordo que não foi cumprido. E o governo nos demitiu 10 trabalhadores policiais, alegando que nós estávamos organizando uma nova greve, que era uma grande mentira. Que é o que eles chamam vocês de milícia até hoje. Né? Tanto é que era uma grande mentira esse processo que nos demitiu, que o próprio Estado reconheceu o erro e nos retornou à ativa na Polícia Militar. Entendeu? O próprio Estado, o próprio governo. Mas aí o deputado já tinha se enveredado para a política. Porque na verdade quando a gente foi demitido, eu estava na Polícia Militar e a gente participava de algumas reuniões porque, olha, em nenhum país do mundo a gente pode querer tolher o direito de um cidadão, seja ele de qualquer profissão, policial ou não, o direito desse cidadão, ele lutar por melhores condições de trabalho. Imagine você massacrar um trabalhador e colocar numa lei que ele não tem direito de reclamar. Isso é uma coisa absurda. Isso vai contra qualquer direito, é direito humano. O direito a gritar por socorro é um direito humano. Então nós temos hoje policiais no Ceará que até hoje trabalham 72 horas a mais que outros policiais sem receber um centavo de hora extra. Aí você imagine um profissional como esse ser obrigado por lei a ter que ficar calado, tendo que trabalhar 72 horas a mais de graça para um governo rico. Sem falar, agora que eu que estou falando, não é o deputado Noélio. Sem falar a sacanagem, vamos usar o palavreado aqui, a sacanagem que é submetido o soldado policial militar. Eu não estou dizendo que vem do comando, sei lá de onde vem, não quero saber onde vem. Um soldado da polícia militar, ele não pode fazer absolutamente nada. Nada. Ele chega a ter medo de tomar uma atitude medo de trabalhar. E ser interpretada de uma atitude abrupta. Abrupta não, como que é o doutor? Abrupta. Abrupta. Não é abrupta, viu, corrigindo, é abrupta. Né? Sabia disso, Rebouças? Que é abrupta a palavra. Que pode caracterizar, e que pode vir a caracterizar ou ser chamado de abuso de autoridade, juridicamente falando. Nós temos aí casos recentes, até eu vi uma matéria do deputado, eu quero entrar, depois eu passo a palavra para meus colegas aqui, senão eles ficam aqui refém do nosso bate-papo. Mas enfim, deputado, eu vi uma matéria sua, onde os policiais, eu tô fazendo essa grifando, abre parênteses, deixar bem grifadinho essa questão, porque é importante que a gente fale sobre isso. Eu vi uma matéria sua que os policiais militares prenderam de um traficante, de uma facção, uma certa quantidade de droga e depois foram denunciados para ser investigados. Investigado em quê, deputado? Olha, absurdo. Policiais, a gente está vendo uma crise de segurança no nosso estado. Isso é inequívoco. Cabeças humanas são encontradas quase que mensalmente jogadas pela rua. Né? Então, assim, a gente está vivendo uma crise de segurança. Aí, no município de Caucaia, está havendo uma força-tarefa da Polícia Civil com a Polícia Militar para tentar levar tranquilidade para a população.
né? Os policiais estão se esforçando mesmo com poucas condições de trabalho. Aí os policiais encontraram indivíduos ligados à facção, que foram presos com arma, eles foram presos com arma, eles estavam armados. Armados com droga? Armados. Sim, com armas com drogas legal. também. Eu não recordo se tinha droga junto, eu não recordo agora, mas eu tenho convicção, porque eu lembro do processo, que eles estavam com arma. E eles disseram onde tinham mais armas guardadas da facção. Os policiais foram até o local e encontraram 5 armas. Inclusive arma calibre 12, pistolas .40, armamento que pesado. Às vezes um policial não tem. Aí apreenderam essas armas, o que aconteceu? Dentro do processo da investigação, foi constatado que está tendo uma briga de facções no município de Caucaia. E eles foram pegos nesse cenário de conflito, de facções rivais, tentando dominar território para a venda de droga. Os policiais prenderam. E o que aconteceu? Foi identificado um ferimento, parece até uma piada, assim, um ferimento de 1 centímetro, no dedo mindinho do pé do preso, reconhecidamente membro de facção. Do faccionário. Isso. Aí o Ministério Público pediu para abrir uma apuração para saber quem foi o policial. O que aconteceu com o dedinho do rapaz? Olha, entenda, há uma briga de facções, havia troca de tiro entre facções. Aí você demandar todo um esforço do Estado, porque imagine que lá tinham 3 viaturas, então 3 equipes policiais. Então você vai ter em torno de, no mínimo, 10 policiais. O Estado vai ter que abrir um processo contra 10 policiais que podem ser afastados. E sabe o que acontece com esse policial quando ele é afastado? Que aí que é o mais grave. Porque nós estamos desmotivando os policiais a trabalharem. O policial apreendeu 5 armas, prendeu indivíduos ligados à facção. E o que ele vai receber? Um processo contra ele, porque tinha um ferimento de 1 centímetro no dedo mindinho. Então, mas justamente vem de encontro o que eu estou dizendo. Quer dizer, sem falar, né, quando os policiais geralmente abordam uma pessoa, você sabe com o que eu estou falando? Eu tenho nojo disso. Você sabe com quem você está falando. Os policiais ficam até meio perdidos, porque é complicado, não é, Rebouças? O deputado Soldado Noélio falou aqui, né, a respeito do que o capitão Wagner foi professor dele. Eu estava até aqui me recordando, e quando ele falou desse outro assunto, né, eu fui professor do capitão Wagner, no Tiradentes. Coisa boa. Quando o capitão Wagner fez o concurso para a Polícia Rodoviária Federal e passou em primeiro lugar. Nunca sumiu porque foi judicializado esse concurso. Uhum. E logo depois ele se envolveu na política e, graças a Deus, se deu bem na política e nunca sumiu. Mas eu tive vários alunos, tanto na faculdade como em cursinho preparatório como Tiradentes, que eram policiais. Né, como o capitão Wagner, na época era policial militar. E eu me lembro bem de um aluno meu, né, Nascimento, né, manda um abraço aqui para o Nascimento, ele é soldado também na Polícia Militar, ele foi meu aluno no curso de Direito, na FANOL, na época. E ele me narrou um fato que é impressionante. Na época, eu não sei se nem existe essa normativa, na época um policial não poderia andar na viatura, ou fardado ou em serviço, com uma arma sua própria. Ele tinha que andar com a arma da corporação. E um colega policial desse meu aluno, tinha uma pistola devidamente registrada, com porte, com tudo bonitinho na Polícia Federal, como tem que ser. Só que ele não quis deixar dentro do veículo dele. Por quê? Porque se arrombassem naquele veículo, quebrassem o vidro, seria mais uma arma na mão de bandidos. Então a arma, no nome dele, registrada com porte, com tudo, ele levou consigo dentro da viatura. Pois bem, eles foram parados em determinado local por uma viatura da corregedoria, né, que fica na Praia Iracema ali, e do órgão, né, de correição e tudo, e esse policial foi preso, respondeu um procedimento. Por quê? Porque estava armado com a arma dele, que é registrado no nome dele. É coisa surreal, é como essa história aí do ferimento de 1 centímetro. No dedo mindinho, né? No dedo mindinho, e a composição que fica assim uma coisa, parece piada. Né? Então, assim, nós ficamos realmente, como o deputado bem disse, muitas vezes, a polícia fica desestimulada de abordar, desestimulada de fazer uma apreensão, de fazer uma prisão. Trabalhar em geral. De trabalhar em geral. Nós temos, lógico, que olhar pelos dois lados. Existem alguns excessos? Existem. Mas é para isso que existe também a corregedoria, para agir nesses casos que verdadeiramente, que necessariamente tem que ocorrer a atividade dos órgãos de correição da polícia. Vou fazer uma contribuição aqui para ficar bem claro, né, para que ninguém acabe achando que a gente aqui está defendendo o policial que comete algum tipo de desvio de conduta. De forma nenhuma. Eu acho que
podem sim haver apurações e devem haver investigações contra policiais quando eles cometem algum tipo de ilicitude. Desvio. Agora, vamos lá, vamos para o efeito prático, eu quero ser mais objetivo para a população entender. Um policial que ele está respondendo a um processo, num caso como esse, que ele vai ser aberto uma investigação e ele pode abrir o processo contra ele por conta dessa suposta lesão no preso, o que vai acontecer com ele? Se ele estiver perto de se aposentar, estiver lá com 29 anos de serviço, ele não vai mais poder se aposentar enquanto o processo estiver correndo. Primeiro, ele é proibido de se aposentar enquanto o processo estiver correndo. Só vai se o direito de aposentadoria ele perde uma ocorrência. O que acontece? Eu vou explicar. Absurdo. Se o policial tem que se aposentar com 30 anos, se ele responder a um processo e o processo durar 5 anos, ele não vai poder se aposentar, só vai se aposentar ou por idade ou quando completar os 35, ou seja, ele vai trabalhar 5 anos a mais à força por conta de um processo que por muitas vezes é indevido. Que na maioria das vezes é indevido. Muitas vezes não foi provocado por ele. E eu vou dizer outra coisa, eu estou falando aqui um ponto, a aposentadoria. Ele não pode tirar hora extra remunerada. Se ele for do raio, por exemplo, ele perde a gratificação. Então, ele tem uma série de prejuízos para a carreira dele se ele estiver respondendo ao processo. Aí, o que é que eu tenho para trazer de informação? Conversei com a doutora Socorro França, que já foi controladora, trabalhou na corregedoria, foi controladora geral de disciplina e hoje está na Secretaria de Proteção Social. Aliás, ela é de uma capacidade fora do normal. Eu sou admirador da doutora Socorro. A doutora Socorro me trouxe uma informação à época que ela estava lá, que 80% dos processos contra policiais, os policiais são absolvidos. Ou então, entenda, eu prejudico 80% dos policiais com a promoção, ele perde o direito à promoção enquanto está respondendo a processo, não pode se aposentar, não pode tirar hora extra, perde gratificação. E em alguns casos ele perde o porte de arma. Na verdade não é 80% dos policiais, 80% dos policiais que são prejudicados são inocentados. Exatamente. 80% dos policiais que são perdem esses direitos... Ou seja, de cada 100, 80 não... Porque durante a investigação ele já está prejudicado, né? E eu vou mais longe aqui de um caso que eu advoguei. Um delegado de Polícia Civil, certo? Já aposentado, veja bem que absurdo, já aposentado, o Estado do Ceará revogou a aposentadoria dele por causa de um processo administrativo disciplinar que ele respondia na época que estava na ativa. É um absurdo, sabe por quê? Quem tem um mínimo de noção aqui sobre direito previdenciário não tem nada a ver a aposentadoria, ainda que ele fosse culpado, ainda que ele viesse a ser condenado, que não tinha sido, não tem nada a ver o tempo de contribuição dele, é direito adquirido. É um direito dele. E aí nós tivemos que entrar... Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós tivemos que entrar com um procedimento na Vara de Fazenda Pública para poder, depois de muita luta, conseguimos restabelecer a aposentadoria desse policial. Porque, na verdade, se um policial civil, um servidor público, esse policial, se ele cometer um crime, ele vai responder na esfera penal. Entendeu? Se ele cometeu o crime e foi provado, ele vai ser penalizado, ele vai ser preso, ele vai pagar uma multa, ele vai ser penalizado, né? Então não se fala em previdência. Previdência são as regras de previdência. Exatamente. Houve a contribuição e ele tem direito aqui. Exatamente, trabalhou durante aquela quantidade de anos. Contribuiu. Mas deixa eu só, para contribuir aqui nesse assunto da segurança, que é para eu trazer, até para não esquecer, esse caso grave que aconteceu agora, semana passada, um policial militar foi assassinado, no nosso estado, assassinado. O indivíduo que é acusado de matar o policial, um dos indivíduos que estavam lá na cena do crime que foram presos, responde a 3 homicídios. Olha só, como é que o indivíduo responde a 3 homicídios e está solto? Olha a nossa justiça, olha as nossas leis. É um absurdo. Mas aí eu devo falar o seguinte, eu sou advogado criminalista há quase 20 anos, professor de direito penal, processo penal, e eu quero dizer uma coisa, uma pessoa que responde 3 homicídios, e aí está sendo acusado de outro estar solto, tem algo aí. Porque não fique também pensando aí, o telespectador de casa, achando que a audiência de custódia. A audiência de custódia foi péssimo, certo? Para a advocacia criminal. A audiência de custódia, o pessoal também dizia, vai ser solto na audiência de custódia. Não é assim, não. Era muito melhor antes. Quando nós entrávamos, a pessoa era presa, nós entrávamos com um pedido de liberdade provisória, mostrando que era réu inocente, réu primário, bons antecedentes, residência fixa e tudo. Era muito mais simples na audiência de custódia. Então, assim, uma pessoa, eu sempre digo, uma pessoa que no estado do Ceará, ela já responde um crime, seja ele qual for, certo? E ela é presa por outro crime, é muito difícil ele ser solto na audiência de custódia, mas muito difícil mesmo. Ainda que um crime antecedente ou que ocorreu antes, seja um crime que não tem ligação. Por exemplo, o cara foi preso por uma receptação culposa, que não tem nada a ver, por exemplo, com um homicídio.
é outro tipo de crime, culposo, né, mas mesmo assim, se ele tiver esse antecedente, é difícil conseguir a liberdade, não é tão fácil. Agora, um cara que já responde 2, 3 homicídios, 3 homicídios, é isso? 3 homicídios. E foi solto, aí tem que se averiguar. Em liberdade. Porque tem não ciência é nesse normal, negócio, né? Não é normal. Tirou a vida de uma pessoa. Mas Tem aqui, ciência nesse mas aqui negócio. no nosso país tem tanta coisa aqui normal. Complicado. Que a gente, Deputado, Eu havia atrapalhado. sim, Fala, outro colega, outro deputado esteve aqui com a gente também sendo entrevistado Qual deles, recentemente, o Tony Brito. Tony Brito, que é Eu policial fiz civil. uma pergunta a ele, exatamente como a pauta era muito semelhante, eu gostaria de ter uma opinião de outro parlamentar em relação a isso. Nós sabemos que nos últimos anos, aqui no estado do Ceará, em virtude de nós termos alguns representantes políticos que representam muito bem as corporações, as forças de segurança, nós sabemos que houve alguns atritos aí. E na ocasião eu perguntei para ele se havia por parte da corporação, dos policiais, um sentimento de alguma perseguição, ou de algum menosprezo, ou de alguma ação administrativa trazendo prejuízo para o trabalho dos policiais. E no caso dele, ele disse que não via assim, né? Que era mais uma questão pontual. Então, o senhor tem também essa opinião de que em relação ao governo do Estado, por exemplo, secretários do governo do Estado, não há nada em relação ao prejuízo do trabalho dos policiais no Estado do Ceará? Como é que o senhor vê essa relação? Olha, eu acho que há uma incompetência do governo em resolver o problema de segurança pública de forma geral. Geral, primeiro ponto, a gente fala da Polícia Civil. A Polícia Civil, na década de 80, tinha em torno de 5 mil policiais civis. Se nós formos analisar hoje o número de policiais civis ativos, a gente tem em torno de 3 mil. Não, está sucateado. Então, olha só, na década de 80 a população era menor, nós tínhamos 5 mil policiais para fazer a investigação. Aí agora nós temos 3 mil, aí o governo fala, não, estou fazendo concurso. Mas se ele está fazendo concurso e o número de policiais está caindo, comparado à década de 80, tem alguma coisa errada. Tem que fazer mais concurso. Sabe o que está errado? Não só fazer mais concurso, é você tornar a carreira atrativa para que o profissional entre na carreira e não vá embora. Porque o que acontece? O governo faz concurso, o pessoal entra, o salário é baixo, ele faz outro concurso da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, promotor e vai embora. Então é preciso se corrigir, se colocar uma remuneração que seja condizente com a responsabilidade atribuída àquele profissional. Olha, você tem uma responsabilidade de investigar os líderes de facções do Estado e eu vou ter uma remuneração, né? Há pouco tempo a remuneração do policial civil era R$ 3.500, até agora há pouco tempo, aí melhorou um pouco, mas ainda está muito aquém a nível de país, a nível de Brasil, a nível de Nordeste, né? Então precisa mudar esse cenário, a gente ampliar efetivo, melhorar a carreira para que esse pessoal fique, porque eu vejo que é importantíssimo valorizar o trabalho da polícia de inteligência, né? Você fortalecer a polícia militar. Toda a polícia. Você fortalecer a polícia militar, mas você tem que fortalecer o trabalho de inteligência para que você não fique enxugando gelo. Você prendendo ali 10 pedras de crack, enquanto você poderia estar prendendo 1 tonelada. Entendeu? Então você diminui o trabalho e produz um resultado. Você torna a polícia mais eficiente. Então preciso trabalhar em conjunto, valorizando a polícia militar, valorizando a polícia penal, valorizando a polícia civil, ampliando o trabalho da PFOS. Enfim, eu vejo nesse sentido. Há atritos com o governo? Claro que há. O Estado do Ceará abriu uma CPI para investigar associações de policiais. Olha, nós estamos no momento que estão arrancando cabeça de pessoas nas comunidades. Agora, na semana passada, uma cabeça encontrada num campo de futebol, onde eram para estar crianças brincando, foi encontrada uma cabeça. Aqui mesejando. Perdeu-se a capacidade de indignação. Nós estamos perdendo a capacidade de indignação, Carlos, porque eu fico pensando, imagine, olha, e eu gosto de animais, eu tenho um carinho por animais, mas se fosse encontrado, ao invés de uma cabeça humana, uma cabeça de um cachorro, por exemplo, cachorro sendo degolado, eu tenho convicção que a revolta social seria infinitamente maior. Nós não podemos perder a capacidade de indignação de vermos uma cabeça de um ser humano arrancada e achar isso normal. O Estado do Ceará, o governo do Estado do Ceará... Estamos virando Talibã, estamos virando... O governo do Estado do Ceará lançou há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu creio que foi em 2009, por aí, um projeto chamado Ceará Pacífico.
Eu, sinceramente, eu não sei o que é que tem nesse projeto de Ceará Pacífico, porque de lá para cá, o estado do Ceará e Fortaleza vem figurando, Fortaleza principalmente, como uma das 10 capitais mais violentas do mundo de 10 anos para cá. Fortaleza sempre está entre as 10 capitais mais violentas do mundo. Já ocupamos o primeiro lugar, já ocupamos o terceiro lugar do mundo, não é do Brasil. É um local, por exemplo, onde agora há poucos meses atrás, um pai e um filho vieram, 2 filhos, um pai e 2 filhos, se eu não me engano, o número de filhos era 2 ou era 3, vieram de São Paulo para trabalhar no Porto do Pecém, certo? Pelo que passou na reportagem, eram pessoas competentes, trabalhadoras, e na folga saíram para se divertir, sumiram do trabalho. A polícia começou a investigar e encontraram pai e filhos assassinados, homicidados, ali na região ali, até ali onde nós fomos uma vez para a TV Metrópole ali e pegamos aquela estrada de areia ali, pronto, era ali. Foi encontrado o pai e os filhos que vieram de São Paulo para trabalhar ali com tortura, sinais de tortura e homicidados. Ou seja, nós moramos em um verdadeiro pandemônio. A pessoa sabe que vai sair de casa, não sabe se vai voltar. Carro blindado não é luxo. É uma coisa que quem pode vai ter por necessidade. Mas não adianta mais, hoje é fuzil. E aí a minha pergunta que entra depois dessa pequena exposição... Eu preciso encerrar esse primeiro bloco. Pronto. Certo? Aí eu deixo a pergunta... Qual será a pergunta? Pode deixar a Pronto, pergunta. a pergunta que eu quero deixar para o soldado Noélio é a seguinte. No seu ponto de vista, três atitudes que estão completamente erradas do governo do estado do Ceará em relação à segurança pública. Porque para nós termos uma segurança pública tão ruim, tem muito mais de 3, mas eu queria que você desse 3 pontos que, no seu ponto de vista, estão errados na segurança pública do estado do Ceará. Vai ficar para o segundo bloco. E eu quero só acrescentar o seguinte, eu sempre digo aqui no programa, deputado, o seguinte, que caos. A sociedade está apodrecendo. Na década de 40, o cidadão andava de chapéu, paletó, ia para o seu trabalho, a mulher andava com vestido longo. Eu não estou dizendo que tem que andar de vestido longo ou tem que andar de paletó, não é isso que eu estou dizendo, mas existia um respeito ao próximo. Hoje você encontra uma cabeça de um ser humano no campo de futebol, daqui a pouco estão jogando bola com essa cabeça. Então, tecnologicamente, nós evoluímos muito, nós estamos saindo de casa da década de 40 para cá, quase voando, mas intelectualmente, a sociedade está falida. Verdade. Moralmente. Enfim, em todos os sentidos. Aonde a gente pode imaginar, eu tenho 60 anos, que hoje em dia nós temos que conviver com a palavra facção. Fique aí, nós voltamos já com a pergunta do Rebouças. Até já. Eu só uso Tainá, é de palma e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando agora, nós vamos voltar com o questionamento do Dr. Rebouças. E aqui, Marcelo, até aproveitando, né, que o soldado Noélio narrou aqui que foi dos Correios por 3 meses ali em Caucaia, então tenho certeza que ele trafegando nas ruas diariamente, ele também viu muita coisa ligada à insegurança pública nas ruas, né? E a experiência dele de 7 anos na Polícia Militar, a minha pergunta foi 3 pontos onde o governo do estado do Ceará tem errado feio, que nos fez chegar nesse total caos de insegurança pública no estado.
Olha, primeiro falando que no momento que eu fui carteiro, eu acabei não vendo tanta coisa porque, assim, não era tão violento como hoje. Assim, a violência deu um boom no estado do Ceará. Já faz um certo tempo, né? Foi no ano de 2008, entendeu? Então, assim, de lá para cá, mudou muito. A violência cresceu demais. Agora, falando dos pontos de equívoco do governo, o que a gente percebe? A questão da desvalorização profissional. A gente hoje, ainda hoje, tem muita gente que acha que o policial está muito bem, porque o governo coloca na propaganda do governo que melhorou a remuneração em tantos %, entendeu? O governo passou, às vezes, 4, 5 anos sem dar reajuste da inflação, que é o direito do servidor, aí depois ele dá a reposição que ele deixou de dar e diz que ele é o melhor governo do mundo. Hoje, no Ceará, por exemplo, um soldado que é promovido a cabo, ele tem que trabalhar no mínimo 7 anos para poder ser promovido a cabo, ter o direito de ser promovido. Por tempo de serviço. Sabe qual é o aumento da remuneração dele? R$100. Jesus. Depois de 7 anos de trabalho, eu não acredito. Quando ele recebe a promoção, o governador promovi não sei quantos mil policiais. Sim, promoveu, mas quanto é que você deu de aumento para ele, de reconhecimento por essa promoção? Soldado para cabo, R$100. Aliás, ele não precisava nem ser cabo, ele precisava ser reconhecido. E lembrando, uma pizza grande, aumentou uma pizza vamos lembrar, grande. Carlos, R$100, mas é R$100, pessoal, sem contar que vai desses R$100 descontar 10% de previdência e o valor do imposto de renda, ou seja... Então a pizza é média. Entendeu? Isso é o primeiro ponto. Desvalorização. Já não é pizza grande. Desvalorização profissional, a divisão que foi criada dentro da corporação, por exemplo. Você vê hoje uma polícia que é sucesso, um caso de sucesso. O Raio é reconhecido, traz bons resultados. Mas por que o Raio traz bons resultados? Por quê? O Raio, vamos lá, o Raio ele tem um bom efetivo, você não vê a equipe do Raio com menos de 4 policiais, o Raio tem um bom armamento, o Raio tem uma remuneração mais digna, porque a gratificação que foi dada ao Raio, que não é dada aos demais policiais, cria uma elevação de salário e diferença salarial entre graduações, que não tem para o policiamento ordinário. Então, se eu dou um treinamento melhor, um salário melhor, um armamento melhor e uma carga horária de trabalho menor, eu crio uma polícia melhor, da polícia, entenda, é óbvio que essa polícia vai me dar mais resultado. Então, se o governador desse para toda a tropa um tratamento que é dado ao Raio, não que ficasse um modelo de policiamento só, não é isso, mas é tratar bem toda a polícia. Por exemplo, toda a categoria. Vou dar um exemplo real. Uma cidade pequena, a gente visitou recentemente a cidade de Capistrano. Capistrano tem em torno de 20 mil habitantes. Você chega na cidade, tem 3 policiais para fazer a segurança de uma cidade com 20 mil habitantes. Tem destacamento, cidade de Mapa, Caraú, 2 policiais para cuidar de cidades com 20, 30 mil habitantes. Então, é óbvio que o resultado que esse policiamento vai dar, ganhando um salário menor, tendo um efetivo menor, tendo um armamento pior e treinamento tão bom quanto os outros têm, é óbvio que ele vai dar um menor resultado. Só o primeiro ponto. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto seria valorização profissional. Que existe hoje no estado do Ceará. Certo? Um outro ponto. A gente teve no ano de 2020 uma redução por parte do governo de investimento na segurança, ano de 2020, de mais de 400 milhões de reais. Então, imagina, lembre qual foi o ano que a gente teve uma redução de violência? 2019? Então, em 2019 houve uma redução, porque houve o quê? Aquele controle do presídio, que estava a confusão, presos soltos, as celas sem grades, telefones, celulares. Era farra dentro do presídio. Ceará. Era farra. Aliás, parabéns ao Mauro, o Mauro veio e consertou tudo isso. E a gente reconhece que houve um trabalho que foi feito, que foi importante, que é os trabalhadores do sistema, os agentes penitenciários hoje, policiais penais, eles pediam há muito tempo que fosse feito o que foi feito. Agora, o policial penal não podia tomar a iniciativa porque ele não era o gestor, mas ele dizia os caminhos. E o Mauro chegou e fez os caminhos que os policiais pediam e deu resultado. O que acontece? Reduzimos a violência em 2019. Quando chegou em 2020, o governador fez o quê? Ao invés dele manter o investimento ou de melhorar para poder controlar do lado de fora do presídio, ele retraiu o investimento. Então, 400 milhões de reais. Me diga uma coisa, não faz diferença em qualquer secretaria. Com certeza. É quase meio bilhão de reais. Qualquer Então, o que aconteceu no ano de diferença. 2020? A violência disparou. A violência cresceu assustadoramente. Mesmo com a pandemia. E mesmo então, com o lockdown. a gente soma essa questão do redução de investimento com a decisão do governo. O que acontece? Hoje, a maior delegacia de investigação que tem no Ceará
chama-se, sabe o quê? CGD. A delegacia a controladoria dos órgãos. A controladoria, que não é uma delegacia, eu estou fazendo aqui uma metáfora, né? Uma metáfora. Ela não é uma delegacia, ela é um órgão de fiscalização do trabalho da polícia, mas ela, hoje, é a maior estrutura de fiscalização que existe. Você não tem uma delegacia, por exemplo, a delegacia a DHPP, né, que vai fazer a fiscalização dos homicídios, a investigação dos homicídios. Ela não tem uma estrutura igual a da CGD. Então nós estamos com um índice de homicídio altíssimo e a estrutura de investigação desses homicídios é menor do que a estrutura de investigação dos próprios policiais. Então, é assim, um absurdo. Abre-se processo contra policiais. Na realidade, até com o fuxico. Porque o que acontece? O deputado foi bonzinho, então. Ele usou a palavra metáfora, mas na realidade ele está ironizando mesmo. Então, assim, na verdade, o que acontece? Hoje você vê processos sendo abertos contra policiais por fuxico de membro de facção. O cara é traficante, manda lá o avião do tráfico ficar indo na CGD denunciar o policial. Olha, o policial me abordou, me chamou de fulano de tal, me xingou. Aí vai uma vez, vai duas, vai três, uma hora abre um processo. Quando abre o processo, o que acontece? O policial é afastado das ruas, o policial perde direito à promoção, o policial perde direito à hora extra. Vem aquela série de coisas que gera desmotivação. Então, o primeiro ponto foi a desvalorização da polícia e o falta de investimento no policial, na polícia como um todo. O segundo Aí eu falo o segundo ponto o quê? O investimento, o dinheiro que é investido... Foi retirado, em vez de ser investido mais. Primeiro foi a retirada... Eu falei primeiro o ponto, a valorização do trabalhador, do profissional. Sim. Primeiro ponto. Em todo sentido. Aí vamos no segundo ponto. O segundo ponto que eu estou dizendo é o quê? O dinheiro que tem para investir é mal investido. O que ficou para investir é mal investido. Por quê? Ele reduziu o que tinha para investir, diminuiu, e o que sobrou para investir, ele investiu mal investido. E compromete a estrutura, né, da polícia. Ao invés de aumentar, por exemplo, você deu a estrutura da DHPP, e maior, aumentou foi a estrutura da fiscalizar o policial. Eu não tenho dados... Do policial que já trabalha em perseguições. Eu não tenho dados atuais. Então, tem dificuldade de ter acesso a dados atuais. Mas há alguns anos atrás, o índice de descoberta de autoria de homicídios no Ceará era de 8%. Sim, então, a cada 100 homicídios, o Estado conseguia descobrir a autoria de 8. Só que descobrir a autoria não significa que o indivíduo está preso pagando pena. Sim. Ele pode estar descoberta a autoria e ele está com mandado de prisão e está solto. Agora mesmo eu fui contratado num caso de um homicídio terrível que aconteceu no Cumbuco, de um albanês. Então aqui tem a ver com a região de Caucaia. Um albanês que foi homicidado no Cumbuco, onde a DHPP fez uma investigação, ao meu ponto de vista, brilhante. Eu tive acesso a toda a investigação. Ela indiciou, inclusive, um italiano e outra pessoa, e uma brasileira, sob serem mandantes desse crime. É como o deputado está dizendo. Porque a polícia indiciou, não quer dizer que a pessoa vai ser presa, não. Porque o que aconteceu foi que o Ministério Público deu um parecer favorável à soltura desse italiano, deu um parecer favorável à devolução do passaporte desse italiano, porque ele estava aqui no Brasil preso e com o passaporte retido. A justiça devolveu o passaporte desse italiano, soltou esse italiano, deu o passaporte, hoje ele foi embora para a Itália. Então, se ele vier a ser no futuro denunciado pelo Ministério Público, como é que faz? O cenário que o deputado acabou de narrar... Vamos ouvir o terceiro. Lembra muito Tropa de Elite. Deixa o terceiro ponto. Eu falo do último ponto. O último ponto que eu falo é investimento no social. Então, se você for analisar ali no bairro Moura Brasil fica ali em frente ao Marina. Marina, para quem não conhece, o Marina Park. O hotel, né? É o hotel. Moura Brasil. Próximo ao IML. O Moura Brasil fica a 3 quilômetros do Meireles. Você vai, o Meireles tem o melhor IDH aqui da capital, comparado a países da Europa, países ricos, comparado ao IDH da Suíça, por exemplo, no Meireles. Aí você vai para o Moura Brasil comparado a países da África mais pobres que você imaginar. Então, e poucos quilômetros de distância. A 3 quilômetros de distância. É onde fica o famoso Oitão Preto? Perto também, ali do lado, fica próximo. O Oitão Preto fica mais próximo do Dragão do Mar, né? Barra do Ceará. E o Moura Brasil um pouquinho mais para frente. Aí o que acontece? Esse jovem dessa comunidade, o que o Estado tem oferecido para ele? O que o Estado tem oferecido para um jovem que mora no Moura Brasil? Ele não tem nada. Ele não tem acesso a nada. Ele não tem acesso à educação ruim, o acesso à estrutura de saneamento básico ruim, o acesso a alimentar ruim. Tudo a esse jovem da periferia
é escasso, é difícil. Aliás, ele tem acesso, sim, ao narcotraficante. Pronto, aí o ponto que eu quero chegar. Então, o Estado não chega, mas o traficante chega. Qual é a referência dele na comunidade? Quem é o cara que tem a melhor condição social Quem é o chefe do bairro? Quem é o cara que tem o melhor carro? Qual é o cara que tem a melhor condição? A melhor namorada, mais melhor bonita, tênis. Quem é? A referência dele é o crime. Então, o Estado não oferece, não participa do desenvolvimento desse jovem, e ele está sendo cooptado pelo crime. Muita gente comemorando na pandemia, o Estado mandando todo mundo se trancar dentro de casa e fechou as escolas e tudo, e eu disse, meu Deus do céu, eu estou com pena dessas crianças. Por quê? Porque na hora que você, quem conhece a realidade da periferia, da favela, falou muito da comunidade, ele sabe, quem já viveu na comunidade sabe que numa favela você tem lá famílias que moram 3, 4 pessoas, 5 dentro do mesmo cômodo. Então na hora que o Estado diz fica em casa, aquela família não tem condição de passar 24 horas dentro de uma casa, de um cubículo que não tem nada, né, que é sujo, que não tem nada. Então o que esse jovem da favela aconteceu com ele? Ele não ficou dentro de casa, ele ficou na rua. Então antes ele ficava na escola. Ele passou a ter mais tempo exposto ocioso, mais tempo exposto ao assédio do tráfico. Então, muito jovem foi cooptado pelo crime agora na pandemia. Porque ao invés dele estar na escola, ele estava no meio da rua, porque não tinha condições de ficar dentro de uma casa, de um cubículo. Então, quem conhece a realidade social da favela sabe que não houve isolamento social da favela. Aliás, então, houve uma rifa. O Estado do Ceará rifou as nossas crianças da periferia. Nem na areninha podia ir, né? Então, esse terceiro ponto que o deputado fala, então, o primeiro foi a má valorização do policial profissional. Depois, o segundo, o investimento errado e retirada de investimento de 400 milhões que o deputado falou. E o terceiro seria essa questão social. Social que tem que ter. O Estado, você vê, a Prefeitura de Fortaleza reduziu ao longo dos últimos anos drasticamente o investimento no social. O vereador Sargento Reginaldo denunciou isso brilhantemente na Rebouças, Câmara. Ao longo dos anos, redução, como é que pode? Eu estava comentando que ao deputado Noélio narrar essa situação, que eu achei uma narrativa impressionante, que nos preocupa demais, a lembrança que vinha na mente, Rebouças, era aquele cenário lá do Tropa de Elite 2. Muitos aspectos iguaizinhos, muitos aspectos. E nós vamos chegar lá, no frigir dos ovos do Tropa de Elite, se nada não for feito. Não, pior. Posso botar uma de bônus aí? Ele falou também, mas posso botar só para fazer uma... Só para fazer uma... Até agora, os 3 pontos que o deputado colocou com muita propriedade, que eu concordo plenamente. Aliás, eu sempre digo aqui no programa, vocês aí de casa testemunham disso, que além de eu dizer aqui que a sociedade, a cada dia, ela está pior, eu digo também, se nós, como cidadãos, empresários, não cuidarmos dessa sociedade, eu sempre digo isso aqui, nós estamos blindando hoje o nosso carro, já estamos construindo bunker para poder se refugiar se formos assaltados, estamos colocando nas nossas guaritas segurança, cerca elétrica não dá mais conta. Daqui a pouco nós vamos ter que pôr um tanque de guerra na porta de casa. Porque o que acontece? São gerações que vêm surgindo que o tráfico está adotando, que o crime organizado está adotando. Será que os governantes não é que não enxergam, não querem fazer... Vontade política. Porque na verdade... Não tem vontade política. É o individualismo, né, de cada um dos políticos e falar, não, eu vou cuidar de mim... Sabe? Vontade política. Aquilo que eu sempre falo aqui, por isso que vocês têm que observar a fala dos políticos, em quem é que vocês vão votar. Esse político que gasta 5 milhões numa campanha, que vai receber ao longo do seu mandato de 4 anos 2 milhões, não tem sentido. É uma coisa que não fecha. Esse político que usa os púlpitos das igrejas nas suas campanhas, não presta. Verdade. Esse pastor que leva o político no púlpito da sua igreja, não presta. Marcelo, se me permite um ponto, rapidamente, só sobre isso aí. Então vocês... O homem está revoltado, 420 e poucas mil pessoas que nos acompanham aqui no YouTube, além da TV, presta atenção, abre o olho, fica ligado. Quando um candidato senta aqui, eu não estou falando do deputado Noélio, não, porque nós já entrevistamos vários aqui. Verdade. Você observe na fala.
Observe, acompanhe nas atitudes. Hoje nós temos a internet. Acompanhe as atitudes de cada um. Por isso que eu sempre digo, eu queria saber o que Renan Calheiros está fazendo lá ainda. Azir está fazendo lá ainda. Um bando de calhorda. E você, que é evangélico, vocês sabem que eu sou agnóstico. Vocês que é evangélico, prestem atenção no seu pastor. Porque pastor que leva político para púlpito, não presta também. Presta atenção. Marcelo, sobre Fiquem ligados. Eu quero ver um candidato desse, depois de eleito, e é o homem está revoltado aí. Está revoltado, Marcelo? Não, para com isso, me ajuda aí. Rebouças, só dentro dessa palavra do Marcelo. Me ajuda aí, pô. Esse caso que ele citou, como é que pode? Porque o deputado falou aqui que essa juventude está tendo como inspiração, quem é lá? O traficante. Então o camarada que se diz evangélico, o pastor evangélico, leva para o seu púlpito um político que uma das bandeiras que ele levanta é exatamente pegar o trabalho que o traficante faz e torná-lo legal. É dizer até pela lei que o trabalho que o traficante faz realmente é um poder paralelo e agora legalizado. Enquanto que a igreja evangélica como tal, a bandeira dela é exatamente combater isso. Não era, tem alguma coisa que não pega, não. Pegando o seu gancho, não era nem para existir isso. Lugar de político não é no púlpito da igreja. Lugar de pastor não é se envolver com político. Não pode até se envolver política, porque todos os nossos cidadãos vivemos dentro de uma política. Óbvio, a sociedade... É um princípio eleitoral, de quem vota. Agora, usar os seguidores para apresentar o político que quer que seja, isso é um absurdo. Eu não ia entrar nesse ponto, mas como você tocou, eu não posso me furtar. Depois nós vamos ouvir ele tem mais uma... Eu não posso me furtar em falar desse ponto, porque todos sabem que eu sou pastor, que eu sou pastor presidente do ministério, né? E aqui eu tenho que deixar aqui a minha indignação pelo seguinte: você que é um agnóstico, está dando aula aqui para muita gente que se diz crente. Porque é o seguinte, igreja é para propalar o evangelho da salvação. É para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a cura para a alma das pessoas. É o único que pode dar a sua salvação na vida eterna. E aí você pegar púlpito de igreja para transformar em palanque. Ah, mas não pode a pessoa ir para a igreja? Pode. Quer ir para a igreja? O político que for, o do maior ao menor, quer ir para a igreja? Vá, sente lá na cadeira como todo mundo, ouça a palavra de Deus, se converta e mude de vida. Agora, ir para púlpito de igreja, para ser exposto ali como uma vitrine, para posar de que é amigo de evangélico, só se for um evangélico que não lê a Bíblia para cair nessa esparrela. E fica aqui minha indignação com esse tipo de coisa. Deputado Noélio, desculpa a nossa revolta, porque é demais. Revolta mesmo. Revolta. Eu quero aproveitar para citar, falei 3 situações, mas tem uma situação que está acontecendo e tem se ampliado nas últimas eleições, inclusive já detectado pelo próprio Estado, a Polícia Civil tem inquéritos já comprovando isso, há infiltrações de membros de facções dentro da política. Então o que acontece? O indivíduo entra por crime, ele começa a ganhar muito dinheiro com o tráfico de drogas e ele abre empresas legais com esse dinheiro ilícito e começa a trabalhar dentro de prefeituras e apoiar determinados candidatos. O que acontece? Ele lava o dinheiro do tráfico, usa esse dinheiro para financiar a campanha de políticos. Aí me diga, como é que um político eleito, com apoio de traficantes, de faccionados, de membros de facções, vai combater facção? Até porque se a facção é um apoiador dele. Se ele fizer o contrário, ele morre. Até porque ele está entendendo? Fazer isso. Então, assim, a gente há uma investigação ali daquela região do Aracati, 3 prefeituras onde foram presos membros de facção, e no celular desses membros de facção foram detectados áudios e conversas com políticos ligados à gestão. Eles apoiaram politicamente candidatos a prefeito, que inclusive foram eleitos. Aí me diga uma coisa, como é que essa prefeitura vai combater a facção se o membro da facção apoiou a candidatura dele? Me explique essa conta. Entendeu? Então isso está se ampliando cada dia está pior. De uma forma drástica a nível de Ceará. Aí o que o governo usa como estratégia? Não, isso a violência é um cenário nacional. O Brasil inteiro está crescendo. Uma grande mentira. Então, se você pegar os dados de violência, você vai ver que Minas Gerais reduziu a violência, você vai ver que São Paulo reduziu a violência. Vai para Balneário Camboriú, você anda de madrugada com o celular na mão, na beira-mar, e nada lhe acontece. Você não é assaltado. Acho que um exemplo
perfeito a nível de Brasil para mostrar que essa justificativa do governo é uma justificativa mentirosa. E tem exemplos também, na própria Colômbia, né? Você pegar ali na Colômbia, cidades que eram as cidades mais violentas do mundo, como hoje. E era o centro mundial do narcotráfico, infelizmente está nesse rol, e que hoje, Medellín, o capitão Wagner foi a Medellín, eu não pude acompanhá-lo quando ele foi, mas viu. Medellín era uma das ele comentou dos locais mais violentos do mundo. Ele comentou na nossa entrevista sobre essa visita. Então, assim, dá para fazer, agora tem que ter interesse de fazer. E a gente vê que nessa gestão aqui, o que está havendo, na verdade, o mau uso do recurso público. Você vê aquela obra do aquário, ali na capital. Deputado, eu queria saber o quarto ponto. Antes de falar do aquário, essa infiltração do crime dentro da política. Isso é gravíssimo. Porque na vida do cidadão já foi. Não, isso é gravíssimo. Eu quero para grifar bem isto. Isso é gravíssimo. Também o deputado citou isso quando eu havia acabado de falar. Isso é mais uma demonstração de que nós estamos vivendo em Fortaleza e no estado do Ceará aquela realidade perpassada lá pelo filme Tropa de Elite 2, mas era uma realidade lá do Rio de Janeiro. E nós estamos falando de Fortaleza e Ceará, minha gente. Onde a criminalidade está infiltrada no poder. O deputado trouxe um dado aqui gravíssimo. 3 municípios na região de Aracati, não é isso? Onde já existe indício de que investigação da Polícia Civil, de que a prefeitura municipal tem intervenção de facções criminosas. A prefeitura não. Vamos deixar claro. O prefeito municipal tem contato com o narcotráfico. Eu não falei o prefeito porque eu não sei se a investigação direta do prefeito isso, ou para o vereador. Porque o inquérito ele fala de membros, de pessoas ligadas à prefeitura. Então nós não sabemos se é o prefeito. Ele falou corretamente por quê? Porque como no inquérito não cita a conversa diretamente com o prefeito, então ele, juridicamente, pode ser ele até fez que o prefeito a fala. Pode até ser que tenha, mas por uma questão até de justiça ele falou. Só um adendo exatamente por questão de justiça, embora o deputado está correto, de que a fala do governo não tem nada a ver falar que o problema da segurança, da insegurança nacional não é localizado e Fortaleza é um epicentro da falta de segurança, mas a bem da verdade, em algumas cidades também do interior de São Paulo, já tem investigação também em andamento, mostrando essa conexão entre os representantes do tráfico e alguns políticos. Já foi inclusive matéria no Fantástico da Rede Globo. Agora, trazendo aqui de volta para o Ceará, vocês estão querendo tirar os policiais da política. Você lembra recente uma proposta do Congresso Nacional? Policial proibido de ser candidato. Eles querem proibir. Deputado, o senhor soube daquele... Ao mesmo de facção pode ser candidato, policial não pode? Que país é esse? Daquela apreensão da Polícia Militar na fazenda do senador Aécio Neves, onde desceu um helicóptero carregado de cocaína. Como é que ficou aqui? Você tem noção? Eu não sei como está o final do caso, mas é um caso... Sabe? Lembro, o caso dele. Ninguém fala mais nada. Era na fazenda dele, era? Está aí no YouTube, não sei o que estou falando. Bota no YouTube aí. Veja bem. Desceu um helicóptero carregado de cocaína dentro da fazenda. A polícia fez toda a filmagem da apreensão, até a apreensão do carregamento. O helicóptero de um deputado, do filho de um deputado da empresa, o deputado, não me lembro o nome agora, queria lembrar o nome dele, e depois veio se defender. Ninguém falou mais nada. Quer dizer, na fazenda do senador, na época senador da República, desce um helicóptero carregado de cocaína. O Ceará está dominado por facções. Quer dizer, olha aqui pouco. Não, peraí. A facção. Não, o tráfico, Marcelo, sempre teve. Os grandes políticos nacionais sempre estiveram envolvidos com o tráfico de droga. Não estou dizendo aqui o nome porque não tenho prova contra nenhum, mas sempre estiveram envolvidos. Mas hoje o que apavora, o que dá pânico, como por exemplo eu vi um vídeo do deputado Noélio falando o seguinte, que um soldado de polícia foi ameaçado pela facção criminosa e teve que abandonar sua residência. As facções expulsam. Agora, esse ano passado, 2021, nós tivemos no final do ano várias famílias expulsas de suas residências na região da Messejana. Se eu não me engano, foram mais de 10 casas. Sem falar. Tiveram que sair. E só para complementar, só para terminar, eu quero complementar essa o que fala vocês dele. falaram aqui no trabalho do secretário Mauro Albuquerque. E realmente nós temos que reconhecer. Tirar o chapéu. Fez uma modificação muito grande
dentro dos presídios, onde as facções mandavam. Não, tu é de qual facção? Tu é dessa? O teu presídio é aquele. Tu é dessa? Ou seja, facção determinando aonde o preso ficava em cada presídio. E realmente o secretário Mauro Albuquerque modificou o sistema carcerário do estado do Ceará. Mas essa modificação ficou dentro dos presídios. A população, o cidadão que está na rua, hoje ele é refém do medo. Tem que estar trancado dentro de casa, tem que estar trancado dentro de um carro blindado, ou dentro do shopping, correndo o risco de ser assaltado dentro do shopping hoje em dia, mas andar na rua, o cara não pode andar com o celular. Então, e sem falar, na continuidade do programa, Rebouças, nós vamos falar que as delegacias hoje estão atendendo, a maioria das delegacias dos bairros, estão atendendo com a porta trancada. Abre a janelinha lá, o quê? Você vai fazer o quê? Quer dizer, se você chegar a situação, eu nunca imaginava. Bairros, a porta é trancada, eu nunca imaginava, você sabe disso. Como criminalista que vai chegar. Não, mas tem que encerrar. Então nós vamos encerrar esse programa de hoje, nessa terça-feira, mas nós vamos continuar com o deputado aqui, porque nós vamos gravar mais um programa com ele, que vai dar continuidade para sexta-feira. E eu quero saber do deputado essa situação das delegacias blindadas. Quero saber também por que se tirou a ronda do Quarteirão, que eu achava de uma eficiência. Era um modelo muito interessante. Era um modelo que onde os moradores de cada bairro tinham o contato da viatura, que facilitava muito mais. Porque hoje você liga para 190, que se diga de passagem. Mora onde? Eu moro aqui no Porto das Dunas, rua Carlos Marcelo. Isso fica perto da onde? Eu trabalhei no Ronda do Quarteirão, então vai dar para falar sobre então, o Ronda com propriedade. Então eu quero saber, eu estou encerrando, Márcio. Eu quero saber sobre essa questão do Ronda do Quarteirão. Eu quero também mandar um forte abraço para o Coronel Márcio, que eu acho que ele é uma pessoa que faz a polícia acontecer, como fez o raio acontecer. Eu acho que ele é um grande gestor público na área de segurança pública. Mas eu quero saber esses pontos. Até quando a delegacia vai ficar sendo blindada? Por que não se volta a questão da ronda do Quarteirão, que era eficiente, eu não me esqueço. Isso aqui é o telefone da viatura, pô. Você não precisa ligar para 190. A viatura que está no seu bairro, ela sabe onde você mora. Se eu ligar para 190 e dizer que eu moro aqui no Porto das Dunas, na parte de cima, o cara não sabe nem onde é. Sabe nem que tem cima e embaixo. Está entendendo? Então, nós vamos continuar o programa, gravando o programa aqui, para sexta-feira. Então, fiquem bem. Encerramos nessa terça-feira com esse bate-papo, mas voltamos na sexta com o deputado Noélio aqui. Até!